Fala, turma! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de educação física, debatendo sobre o nosso conteúdo de esportes de aventura na natureza. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, iniciando já esse fim de semana. Então, possamos estar juntos para mais uma aula. Então, hoje, na nossa aula, vamos ver 4 tipos de esportes de aventura na natureza, que estão aí já à mostra na nossa apresentação, que são o arborismo, o alpinismo, montanhismo e a tirolesa. E aí, já ouviu falar de algum desses 4? Se sim, beleza, bora se aprofundar nessas 4 modalidades. Se não, bora conhecer e também procurar aprender mais e quem sabe aí um dia se programar para a prática de um desses 4 esportes, como também dos outros 2 que nós já vimos, o rapel e a escalada, que esses 2 são mais, digamos assim, frequentes no nosso país, a tirolesa também e o arborismo, que iremos ver hoje. Então, as nossas aulas também servem para que a gente possa, quem sabe futuramente, ou um futuro logo em breve, praticar as modalidades que a gente estuda. Então, seguindo, nós vamos somente lembrar do que vimos nas aulas anteriores, de que os esportes radicais e de aventura na natureza, quando eu falo esportes radicais e de aventura, me remetendo às modalidades de esporte que envolvem muita adrenalina, digamos assim, eles estão mais sujeitos a riscos e picos de emoção, né, da sensação de prazer, daquela questão radical, então de colocar o seu corpo em limites extremos. E também nós vemos esses esportes e essas modalidades como uma forma de reaproximação do homem com a natureza. Nós vimos que essa reaproximação é importantíssima para que a gente esteja sempre em contato, sempre buscando estar em locais mais livres, mais abertos, mais, digamos assim, arborizados, aproveitando, quem sabe também cachoeiras, né, montanhas, paisagens e vistas. E nada mais adequado do que esse momento que vivemos, né? Nós estamos aí enfrentando aí a pandemia e o recado que é deixado para a pandemia é não aglomerar. E não aglomerar envolve também estar em locais abertos, em locais espaçosos, e não há lugar melhor do que a natureza para isso. Então essa reaproximação ela é necessária e uma dessas formas são os esportes que nós estamos estudando, que nós já vimos, como falei no início, o rapel e a escalada. Então vamos lá, as principais características que nós vimos que fazem parte desses esportes são os ambientes naturais e urbanos que são praticados, e nós vimos o primeiro deles, o ar, depois gelo, na neve, né? A água, a terra e os lugares urbanos, as cidades, como construções urbanas, onde nós temos também esse ambiente para a prática de determinados esportes. Como também nós já vimos que eles podem ser classificados por algumas variantes. Que variantes são essas? Altura, equilíbrio, velocidade e os equipamentos específicos para cada modalidade. Como a gente já viu na última aula, vocês também fizeram a atividade. Então nós vimos que eles podem tanto ser classificados pelo ambiente como pelas variantes em que são necessários para essa prática. Então, os locais, eu trouxe aqui os locais principais no nosso país ou pelo mundo afora também, que utilizam desses esportes e dessas modalidades para reaproximar o homem da natureza, para aproveitar aquele momento de viagem, né? Aquele momento em que separamos um tempo para viajar com a nossa família, com quem a gente gosta. E certos países ou então certas empresas proporcionam isso já para que você possa garantir isso na sua viagem. Como, por exemplo, existem hotéis ou então resorts que podem oferecer, de acordo com o lugar que você vai viajar, esse destino que você vai, já oferece essa prática, já oferece
combos para que você utilize da prática desses esportes, como também existe em determinadas cidades, digamos que tem seus pontos turísticos, tem, digamos assim, aquele local que chama atenção para que o pessoal possa ir até lá conhecer essa cidade. Então, determinados pontos turísticos também possuem a oferta dessas modalidades e desses esportes. Como nós já vimos, existem pontos turísticos, ou então hotéis e resorts que dispõem da prática de rapel, da prática também da escalada, o arborismo, que nós vamos conhecer hoje, que nada mais é do que um ponto ligado a outro, só que com essa passarela, digamos assim, suspensa, onde você tem que atravessar esse ponto até outro. Alguns tipos de arborismo têm um percurso mais longo, outros mais curtos, e de acordo com a experiência na prática desse esporte, você pode praticar o curto ou o longo. Os longos, né, você tem mais tempo, precisa de mais técnica e ter mais experiência também. Então é um ponto ligado a outro através dessa passarela que a gente está vendo na imagem, com alguns, digamos assim, degraus com obstáculos. Tem degraus que é com madeira, digamos assim, né? Esses degraus de madeira, como também pneus, e você sempre equipado com os equipamentos necessários, com essa corda, com capacete, com travas de segurança e outros equipamentos para manter a segurança. E a tirolesa. A tirolesa nada mais é do que essa descida, que eu acho que a maioria de vocês já conhecem, onde vários também lugares que possuem o ambiente específico, como dunas ou então montanhas assim altas, que possuem esse equipamento para a prática da tirolesa, que é esses cabos conectados também em dois pontos, um ponto mais alto, né, do que outro, para que haja a descida, o deslizamento. E a tirolesa é praticada dessa forma, você preso nesses cabos com o equipamento de segurança também, capacete, e você partir de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, aproveitando aí da paisagem, da velocidade, né, da variante da tirolesa, como também a altura, e você sentir aquele frio na barriga, como dizemos, né? A questão da adrenalina nos esportes radicais e os esportes de aventura. Então, o arborismo e a tirolesa são mais duas práticas de modalidades que podem ser praticadas em locais específicos, como nós vimos, esses lugares que possuem maior frequência da prática dessas modalidades. As outras duas, que são montanhismo e alpinismo, elas são quase que idênticas. Na prática, em você fazer e praticar essas duas modalidades, é a mesma coisa, digamos. Só muda algumas características em relação às variantes. Aí vamos distinguir as duas. O montanhismo e o alpinismo têm as mesmas, digamos assim, habilidades físicas para se realizar. Que habilidades são essas? O caminhar ou o escalar. O caminhar para aquelas montanhas que possuem menos declive, que são, digamos, mais planas, sem nenhum esforço de você subir escalando, onde você consegue subir caminhando, como nós vemos nas imagens. Mas existem montanhas que a gente precisa escalar, que elas são mais retas, digamos assim, e você precisa praticar escalada para poder subi-las. Então, as duas modalidades possuem as mesmas habilidades físicas. A diferença está que no montanhismo, os lugares que são escalados são as montanhas até 2.500 metros de altura. Então, não pode se ultrapassar isso, já é, digamos, que alpinismo. Mas no montanhismo, as montanhas chegam a cerca de 2.500 metros de altura, que são escaladas. Já no alpinismo, são as montanhas com mais de 5.000 metros de altura. Então, o dobro
do montanhismo e o que é praticado no alpinismo. Então é uma característica também que difere essas duas modalidades. E uma que é, digamos assim, a mais que difere, que distingue essas duas modalidades é que o montanhismo é praticado em países que possibilitam o esporte. Qualquer país, qualquer lugar, cidade em que haja uma montanha de até 2,5 metros de altura, a gente está praticando montanhismo. Já o alpinismo, como o próprio nome diz, Alpe, é praticado especificamente na Cordilheira dos Alpes, localizada lá na Europa, que faz parte de vários países. Você pode dar uma pesquisada e ver onde é que está localizada a Cordilheira dos Alpes, aqui na América do Sul, onde está localizado o nosso país, o Brasil, tem a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Alpes está lá na Europa, onde é praticado o alpinismo, que possui essas montanhas com mais de 5.000 metros de altura, e é justamente por causa que está cheio de neve aí nessa imagem onde possui a neve, pelo inverno rigoroso da Europa, onde proporciona também a escalada na neve, como nós falamos, que é um dos ambientes que é praticado os esportes de aventura na natureza. Então, detalhado as características de cada um desses esportes, nós vimos que o arborismo e a tirolesa estão mais próximos de nós. O arborismo é a questão de você estar ligado um ponto ao outro, esses pontos que podem ser árvores, por isso o nome arborismo ou arvorismo. A tirolesa, que é você deslizar, aproveitando da paisagem e assim chegando também de um ponto a outro. E o montanhismo e o alpinismo, que nada mais é do que a escalada ou o caminhar pelas montanhas que chegam até 5.000 metros de altura. Então, nesse momento eu vou passar um vídeo para vocês que vai falar sobre essas modalidades e sobre ainda os esportes de aventura na natureza de uma forma geral. Logo em seguida, vocês já estão liberados para fazer a atividade que terá o prazo até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula e que eu possa receber de vocês as atividades para que a avaliação de vocês possa caminhar bem. Beleza? Então, uma ótima aula para vocês, ótimos estudos e um bom fim de semana e até a semana que vem, se Deus quiser.